Oi! Então, esse vídeo aqui eu queria falar um pouquinho sobre como foi ou como está sendo esse meu processo de despertar, né? Na verdade, eu acho que eu já deixei ali na descrição sobre o canal, não sei se eu falei no primeiro vídeo também, né? Mas eu sempre fui ligada a esoterismo, gostar de incenso, horóscopo, né? A gente que geralmente começa com essas coisas. Desde sempre, eu não tenho uma memória assim de, foi a partir desse evento, não. A minha memória, assim, de criança para adolescente, eu já gostava dessas coisas, né? E foi muito também através dos livros do Paulo Coelho. Óbvio que eu lia, mas eu achava, nossa, que legal, né? Mas não entendia muita coisa. Hoje em dia, com os outros conhecimentos que eu tenho, tá tudo ali. Paulo Coelho já disse tudo nos livros dele. Mas então eu sempre gostei disso, né? Só que fui uma co-criadora, né? Muito fácil as coisas aconteciam para mim. Eu não. Como posso dizer assim? Eu não sofria, sabe? Coisas que pessoas ficam remoendo e tal, já para mim nunca foi assim de eu ficar em sofrimento. Pra mim, passou, banal, tá tudo certo, né? Não sei se é uma qualidade ou não, enfim, né? A gente trabalha aqui para eliminar o sofrimento também das pessoas, né? É isso os objetivos da terapia. É, mas assim, conforme eu fui crescendo, tendo, né, que estudar, teve uma época lá no ensino médio, eu estudava de manhã e de tarde, à noite eu fazia curso, quando eu não estava com o tempo todo ocupado, eu já comecei a trabalhar também, quando eu terminei a escola já fui trabalhar, então assim, acho que essa correria, né, e tudo, as coisas foram ficando meio de lado, né, eu gostava, eu via, sempre tive muita ligação com mantras, né, indianos, os deuses hindus, apesar de que não entendia muito, né? Depois que eu fui procurar também me aprofundar no assunto. Mas enfim, meio que deixei de lado de ver essas coisas, né? E aí, eu posso dizer assim que apesar de eu já, né, ter contato com esse mundo, né? Dizer que o meu processo de despertar mesmo começou foi com a maternidade. Quando meu filho nasceu, ele vai fazer 10 anos esse ano. Quando ele nasceu, foi assim, sabe? Eu já vi outras pessoas falarem da virada de chave, né? E foi bem isso mesmo. É um amor indescritível, não tem o que dizer. Só que esse amor que surgiu em mim não foi só um amor por ele, sabe? Eu passei a enxergar o mundo de um jeito diferente. Foi como, sei lá, eu passei a achar todas as pessoas lindas, por exemplo, sabe? Aquele ali, assim, assado. Não, eu ainda tenho muito que eliminar dessas questões de julgamento. Mas sabe quando você consegue olhar para alguém e você falar, nossa, que pessoa bonita? Dependente se você conhece ou não a pessoa, sabe? Me veio muito disso. E aí, né, eu tinha parado de trabalhar para cuidar do meu filho, né? Fiquei um tempo só cuidando dele. Depois me surgiu a vontade de trabalhar de novo, né? Eu, formada em biologia, podia dar aula, tinha uma escola perto de casa. E eu quis ir lá, né, para ver. Tudo fluiu do jeito, sabe? Quero dar aula naquela escola. Consegui dar aula naquela escola. Para quem não conhece o processo para dar aula, você tem que ser concursado, né? Óbvio, ou você pode ser contratado pela diretoria de ensino. Sempre surgem essas, né? A abertura de vaga, porque sempre está faltando professor. Mas aí você é mandado para a escola onde está precisando. Mas para você ver a questão do fluxo de co-criar, né? Eu queria dar aula naquela escola, que era do lado da minha casa, praticamente, que era uma escola boa, né? Apesar de ser uma escola estadual, era um bairro, né, melhorzinho, assim, digamos, que não tinha tantas crianças por sala, parecia um colégio particular aquela escola. E aí eu fui lá só para saber como que funcionava, né? Porque eu nunca tinha dado aula, né? Saber desse processo da diretoria de ensino e tal.
Aquela escola era uma escola de tempo integral. Naquela época o sistema era diferente, como tinha as disciplinas eletivas, digamos assim, né? Era a própria diretora quem fazia a seleção dos professores. E, coincidentemente, ou não, né? A sincronicidade, tava abrindo vaga para dar aula lá. E aí eu mandei meu currículo, né? Fiz a entrevista com a diretora, ela gostou e eu comecei a dar aula naquela escola. E assim, eu tinha um amor por aquelas crianças, sabe? Criança é criança. Na escola eles dão trabalho, eles desafiam. Mas era um prazer dar aula para aquelas crianças. Eu gostava de todas as crianças, sabe? Era. E isso foi despertado depois da maternidade. Se eu tivesse ido dar aula antes, provavelmente não teria sido bom, não teria sido nada daquilo. Eu poderia ser uma estressada, não gostar de crianças. Enfim, não sei, né? Mas foi naquele momento que eu fui dar aula, foi muito bom. Foi uma coisa muito benéfica para mim, para as crianças. Eu sei que eu fiz diferença na vida deles. Eu recebi mensagens depois que eu saí de lá, que eu fiquei acho que uns 2 anos dando aula naquela escola. Depois fui dar aulas para as outras escolas, mas aí já não era aquele negócio, né? Já era uma escola muito maior, muito mais afastada, então já era difícil para mim deslocar para ir até lá, né? E deixar meu filho, essas coisas. Então eu acabei saindo de ser professora, mas foi uma boa experiência, assim. Mas voltando ao meu processo de despertar, foi a partir daí, sabe? Que eu fiquei, nossa, né? O mundo é lindo. Né? Eu sei dos problemas que tem, né? Eu não sou alienada. Eu sei de violência, eu sei que tem gente que é ruim, tem gente que, na verdade, só tá em muito sofrimento, né? Mas enfim. Foi a partir então de quando meu filho nasceu que despertou esse amor em mim. Que é o que a gente busca, né? Como essência, como ser. A gente busca despertar esse amor incondicional, né? É óbvio que assim, eu não consigo ainda amar o, o próximo, um desconhecido, como eu amo meu filho, né? Mas é um processo que a gente vai, é um caminho, né? A gente começou ali e a gente tenta expandir isso para todo mundo que passa pelo nosso caminho, né? Levar isso para quem procura a gente para ter ajuda, né? Para quem a gente cruza por aí, né? E estou no processo, a gente vai aprendendo. A partir dali, muitas coisas foram acontecendo também. E aí chegou, assim, a questão de curar, né? Da cura com as mãos. Eu já tentava, eu já fazia, né? Mas não tinha aquela confiança. E aí veio a pandemia e eu realmente mergulhei nisso de voltar a estudar, né? De aprofundar os meus conhecimentos. E não tenho o que falar, assim, eu sou, tipo, eu já não sou a mesma pessoa que eu era ontem, sabe? A cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Então, assim, depois do nascimento do meu filho, eu diria que fazer o curso de Reiki foi um próximo degrau, sabe? Que eu sempre fui bem intuitiva, falei aqui que eu co-criava com uma certa facilidade as coisas que eu queria, né? Mas eu não percebia, digamos assim, esse campo energético, nesse campo mais sutil. Ou eu achava que não percebia, né? Mas a partir do reiki, com o entendimento, com a prática, eu vou dizer assim que as coisas só, sabe, só foram se abrindo, assim, nesse campo energético, né? Digamos assim. O físico, ele ainda tem que trabalhar bastante, né? Que a gente tem que trabalhar a eliminação dos nossos egos, né? A evolução moral e ética, todo mundo tem que trabalhar isso, né? Eu não sou diferente. E, aliás, quem decide estar no caminho, né? Essas coisas são muito mais aparentes pra gente trabalhar. Mas, enfim. Depois veio a minha formação no Energy Healing, que eu posso dizer assim que foi a minha primeira experiência realmente onde eu posso dizer que eu vi
alguma coisa além, sabe? No Reiki, eu percebi muitas mudanças em mim. No nível 1, eu percebi um ganho de energia, de disposição, sabe? De vontade de fazer as coisas. No nível 2, eu percebi que depois da minha iniciação, meus pensamentos se tornaram mais claros, sabe? Meus sentimentos, essa coisa de não ficar mentindo pra mim mesma, sabe? De, ai, não, tem que ser agradável, não, sabe? Né? Se eu tiver que falar um não, é um não. Se tal coisa não me agradou, eu falo, sabe? E no nível 3, já que a gente aprende pra ser mestre, não lembro muito bem qual foi o ganho, assim, mas teve também. Depois eu tenho que ver nas minhas anotações, porque essas coisas eu marco tudo, mas também teve um ganho. Mas na minha iniciação de Energy Healing, eu posso dizer que eu vi, assim, sabe, eu tive. Me deu um over, assim, de nossa, eu preciso deitar. Foi no intervalo do curso ainda. Eu falei, só me deixa que eu preciso deitar. E ali, deitada, eu vi. Não sei o que eu vi, mas eu vi alguma coisa. E foi bem intenso, assim. Senti toda aquela energia fluindo. E aí, né, a gente vai buscando conhecimento teórico e aplicando, vai buscando conhecimento teórico e vai aplicando. Nesse meu caminho para aprender, também eu conheci a Gnosis, né? Para quem não conhece, pode procurar a Gnosis Brasil. Eles são uma instituição onde difunde o conhecimento esotérico, o ocultista, né? Principalmente para se trabalhar a questão de ego, de eliminação de egos. Então, assim, para o autoconhecimento é incrível o que eles passam lá e é tudo de graça, é filantrópico. Eu estou no meu curso ainda, né, de autoconhecimento com a Gnosis, é muito bom. Então, assim, cada aula eu aprendo muita coisa para trabalhar em mim mesma, sabe? Antes de fazer esse curso eu achava que essa ia ser minha última encarnação, bobinha eu, né? Aí lá eu descobri que tem muita coisa para ralar, aprender, transmutar, transformar, eliminar, para poder chegar um pouquinho mais perto, né, do caminho divino. Mas é isso, então. Só para compartilhar um pouquinho sobre o processo. Assim, como que inicia? A partir do momento que você decide iniciar, né? Pra mim, eu já vinha nesse caminho desde sempre, apesar de ter adormecido de novo, né? Não sei. Aí teve um start aí que foi a maternidade de novo, né? E desde então eu tô aí no meu processo de conhecimento. Muitas coisas eu aprendi, muitas coisas eu já mudei. Depois eu vou falar que num outro vídeo eu trago para vocês de um medo que eu tinha gigantesco que hoje eu já compreendo. Porque todo medo, na verdade, ele é uma ignorância, né? Que a gente traz. E a partir do momento que a gente joga a luz do conhecimento sobre isso, não tem mais por que ter medo, né? Mas depois eu falo num outro vídeo sobre esse grande medo que eu tinha e que hoje já não. Ah, eu já. Eu quero muito mais que aconteça mesmo. Mas enfim. Se você quiser compartilhar aqui comigo também como foi o seu início, né? Como foi o seu despertar, como está sendo o seu processo, quais são as suas dificuldades, eu vou adorar conversar com você, trocar um pouquinho mais essas ideias, né? E é isso. Espero que você possa continuar no seu processo também, buscar cada vez mais e mais conhecimentos. Existem inúmeros caminhos e ferramentas que vão levar ao mesmo lugar, né? Que é a fonte, mas você tem que buscar o caminho que é o melhor para você, que condiz com. Não vou falar com as coisas que você já acredita, porque isso é muito do ego, né? Mas com o que ressoa dentro de você, né? Com o que você tem facilidade para aceitar. Porque todos os caminhos, eles vão levar no mesmo lugar. Então, busca o caminho que faz sentido para você nesse momento. E nunca deixe de aprender e de praticar, né? Porque quando a gente só vai atrás do conhecimento, mas não pratica, ele não vira aprendizado. Então, tudo que você estiver conhecendo, tente colocar em prática, né? Principalmente na sua casa, nas pessoas que convivem com você, no seu trabalho, para você ver como tudo isso muda, tá? Então, assim, busca o seu caminho. O primeiro passo é decidir, tá?
E aí, a partir dessa decisão, você vai buscando, então, por onde você pode seguir. O meu caminho, por exemplo, ele é totalmente diferente do meu marido. Depois eu trago num outro post também falando sobre isso, né? Porque muitas vezes quando um dos dois, né, resolve seguir num caminho e começa a se melhorar energeticamente, espiritualmente e tal, e o outro não acompanha, existe ali começa a existir muitos conflitos, incompatibilidade. Se você tá aqui, você já deve ter ouvido falar das pessoas que deixam de fazer parte da sua vida, né? Porque já não existe mais essa compatibilidade, já não estão querendo a mesma coisa. E em relacionamentos isso acontece muito também. Então, assim, quando um começa e o outro não acompanha, a tendência é que surjam esses conflitos. Pode ser que aquele que tenha começado deixe de fazer, né, por causa do outro, ou se continua, né, quer sim evoluir, pode ser que esse relacionamento não exista mais. Mas enfim, depois eu trago pra vocês como foi isso aqui pra mim no meu relacionamento, tá? Nós dois estamos no processo, estamos caminhando, estamos evoluindo. É muito lindo a gente olhar pra trás e ver o quanto que a gente já mudou, sabe? Mas eu no meu caminho e ele no caminho dele. Óbvio que a gente compartilha, né, os nossos aprendizados, mas são caminhos diferentes e depois eu trago um outro vídeo para vocês também falando sobre isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse compartilhar. Compartilhe aqui comigo também nos comentários como que é o processo para você, como que foi seu start, como que tá sendo agora, se tá sendo fácil, se tá sendo sofrido, o que você precisa trabalhar mais, que a gente pode ajudar aí, né? Se ajudar, cada um dá uma luz pro outro, tá bom? É isso.